Boa noite, olá irmão, olá amigo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui juntamente contigo para refletirmos mais uma vez sobre as bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar da bem-aventurança no versículo 8 de Mateus capítulo 5. Nós vamos ler novamente, como de costume, o texto de Mateus até o versículo 8. Eu gostaria que você acompanhasse comigo e vamos pedir que o nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, esteja conosco nessa reflexão e que ela sirva para a edificação da nossa vida espiritual e da nossa vida prática no nosso dia a dia, nas nossas necessidades. Que o Senhor assim nos abençoe com essa graça, paz e misericórdia. Leiamos o texto bíblico. Mateus capítulo 5, verso 1 em diante diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 8 e 9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E hoje nós vamos refletir nesse texto das bem-aventuranças, no versículo 9, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Conforme nós temos visto, nos últimos estudos, essa reflexão, uma bem-aventurança vai progredindo, levando a outra, e que vimos que esse fato ocorre no momento que a pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ela começa com a bem-aventurança dos humildes, porque dele é o reino de Deus, e aqui acontece um paralelo, Os bem-aventurados humildes de espírito se tornarão misericordiosos. Os que choram serão limpos de coração também. E aqui, nesse assunto de hoje, nós vamos ler um paralelo com os mansos e com os pacificadores. Nós explanamos bastante sobre as características do caráter do cidadão dos céus, do reino de Jesus, do reino dos céus, e com a mansidão. E agora nós vamos avançar um pouco mais, falando de que essas pessoas que se tornam mansos diante do seu próximo também se tornarão pacificadores como filhos de Deus. E que essa seja a nossa vontade diante de Deus e diante dos homens. Ser uma pessoa bem-aventurada. Quando Jesus proferiu essas bem-aventuranças diante dos seus discípulos e de todo o povo judeu, quando ele começou a iniciar o seu evangelho, isso foi um choque para eles, porque eles estavam esperando um reino político, social, econômico, e isso é uma tendência até nos dias de hoje, As pessoas tratarem os textos bíblicos, às vezes, tratar as coisas espirituais como materiais. Então, isso foi um grande equívoco daquela época. Inclusive, era até desejo deles, depois de vários milagres, de várias palavras encantadoras de Jesus, eles queriam fazer de Jesus um rei. Então, nós vemos isso lá em João capítulo 6. Então, eles tomaram Jesus e queriam fazer dele um rei. E Jesus saiu para um monte, saiu para um lugar e depois foi orar. Porque não era o propósito de Jesus anunciar esse reino desse mundo, mas o reino
do Pai Celestial, que não era um reino deste mundo. Então, meu amigo, meu irmão, meu colega, minha família, todos, quando estivermos estudando a Palavra de Deus, principalmente essas bem-aventuranças aqui, para não estar tratando somente de bênçãos materiais e humanas aqui nesse mundo, mas ela está tratando de uma bem-aventurança do cidadão do céu, daquele que estão sendo chamados para serem filhos, para herdar o céu, conforme nós vemos aqui nas demais bem-aventuranças. Que o Senhor nos ilumine o nosso coração para nós entendermos essa questão no decorrer desse estudo. Mas o que é ser um pacificador segundo essas bem-aventuranças? O que é ser um pacificador segundo essas bem-aventuranças? Porque já tem 2000 anos, verdade, que Jesus proferiu este ensino, mais ou menos 2000 anos. E até hoje nós vemos o contrário disso, né? Nós vemos o contrário disso, guerras, rumores de guerras, todas as formas de discórdia, inimizades, conflitos, né? Começar dentro das casas, depois se extrapola para a família maior, depois extrapola para empresas, para a cidade, para nações. Mas será porque não houve essa mudança? Essas bem-aventuranças que Jesus pregou, elas não estão sendo percebidas de forma geral na população da raça humana. É porque às vezes nós estamos confundindo, né, essas coisas. É aquilo que nós falamos, queremos trazer essas bem-aventuranças para o plano material, para o plano humano somente. Mas Jesus estava indo muito mais além, muito mais além. E a razão de tudo isso é que o mundo não aceita essa palavra é uma só. Porque o mundo anda em conflito, porque o mundo não tem humildade, porque o mundo não é manso, porque as pessoas não são, por causa do pecado. Não existe outra. O pecado é que traz toda a discórdia. O Tiago, no seu capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz bem claro essas coisas, Ele diz assim, Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2, assim, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque pedis mal. Por que as pessoas pedem mal? Porque as pessoas querem pedir para Deus somente coisas desse reino aqui, e não coisas do reino de Deus. Enquanto nós estivermos pedindo para a nossa vida somente coisas do reino de Deus, nós estamos pedindo mal. Então as pessoas hoje só querem bênçãos materiais. Então é uma reflexão que eu faço com um amigo, com um irmão, como está sendo nossas orações, nosso pedido a Deus. E nós vamos refletir um pouquinho aqui, nós já refletimos nos estudos anteriores. Então, o nosso pedir mal é que nós só pensamos às vezes em nós mesmos, nós só queremos o nosso bem. E aí, quando eu só penso em mim mesmo e no meu bem, eu posso estar prejudicando o outro, eu posso estar entrando em conflito com o outro. Aí é o que Tiago fala aqui, procede guerras, contendas, homicídios. Então, vamos pensar nisso e no decorrer desse estudo, junto com os demais estudos que nós fizemos das boas-aventuranças, nós vamos entender que a raiz de todo mal, todo esse mal, é o pecado e é o coração do homem. Nós vimos isso no estudo anterior. A origem de tudo está no coração do homem. Enquanto o homem não mudar o seu coração, aliás, eu falo melhor assim, enquanto o homem não permitir que Deus mude o seu coração, que o Senhor Jesus mude o seu coração, lhe dê uma vida nova, o homem vai estar em guerra, em conflito, começando dentro da sua própria casa. Então, o homem que está querendo cumprir na sua vida e ser um bem-aventurado por ser um pacificador, tem que ter um novo coração. E às vezes nós vemos essa distorção dentro do próprio povo de Deus, às vezes dentro da própria igreja, né? As pessoas confundindo essas promessas, o pedir a Deus com foco errado. E aí as coisas não vão bem.
O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, verso 19, nós refletimos sobre esse versículo semana passada também, porque o coração do homem procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Então, a raiz do problema é o coração do homem. O homem precisa de fazer, ou melhor, ele precisa de pedir a Deus que opere milagrosamente no seu coração, para transformar o seu coração, que tem no seu interior os desígnios de homicídio, de adultério, de prostituição, de furtos. E essas coisas acontecem nas coisas corriqueiras do dia a dia. E isso se transporta para casa, para a família, para a cidade, para as nações. É só a gente ouvir o rádio, ligar, ver a internet, ver a televisão, que esse conflito se espalha. E ele chega ao seu máximo, né? Que as pessoas tirarem aquilo que já está na posse de outros, furtos, maus testemunhos, homicídios e assim por diante. Então a blasfêmia no dia de hoje é isso. As pessoas não querem ouvir sobre Deus, porque a palavra de Deus vai querer uma mudança para as pessoas que estão tendenciando isso aqui. Então nós temos que rever, né? O homem precisa de aceitar ser transplantado de coração, mudar o seu coração. E quem pode fazer isso? Só o poder e a graça de Deus. Por nós mesmos nós não podemos fazer. E mais uma vez a gente repete, esse novo coração do homem, para que ele seja um homem, segundo essas bem-aventuranças aqui, tem que ser um homem transformado por Deus e a atuação do Espírito Santo de Deus. Eu espero, meu amigo, que se você conhece essa palavra, permita-se que Deus continue operando na sua vida, no seu coração, conforme nós estudamos a semana passada. Mas vamos analisar essa bem-aventurança de hoje sobre um prisma do que é ser um pacificador, né? Do que é ser um pacificador. Pacificador, mais uma vez esclarecendo, nós abordamos lá na introdução, ele não quer dizer exatamente que uma pessoa complacente ou desligada da realidade, ou que em muitas situações é destituído de senso de justiça, de retidão. Não é isso. Não é também que às vezes as pessoas tomam decisões precipitadas, ou às vezes as pessoas tomar decisões sem defender a justiça também. Ser um pacificador não é isso, né? Ser pacificador não é a pessoa tornar indolente, deixar tudo para lá e não vai de conta que eu não estou vendo. Não é isso. Algumas coisas desse não ser parecem lá com a mansidão, quando nós estudamos a questão da mansidão. Não é comprar a paz a qualquer preço, não é comprar a paz, obter a paz a qualquer preço, porque também isso não agrada a Deus. Então, o pacificador não é simplesmente um apaziguador que joga uma água por cima ali daquele fogo, mas ele não resolve o problema da chama, ele deixa queimando as coisas por baixo. Nós estamos vendo isso muito hoje aí nas questões dos incêndios, né? As pessoas às vezes apagam o incêndio nas folhas, mas não apaga aquele que está na raiz, não apaga aquele que está no tronco. Ser um apaziguador somente, resolver o problema da paz somente tomando o conflito pela parte superficial, não é a vontade de Deus, porque Deus quer mudar e apagar aquele motivo do conflito no coração do homem. É por isso que há necessidade de haver transformação de coração e de vida. Então, mas o pacificador, na verdade, ele é uma pessoa que quer e busca a paz e busca a concórdia de uma forma duradoura. Esse pacificador, que a bem-aventurança está trazendo aqui, é aquele que busca a paz e a instauração de uma paz duradoura, porque ele vai tratar do cerne e do problema da raiz do conflito. Então ele vai tratar disso. Quando uma pessoa age de forma ativa, né? Entre pessoas, entre grupos e até, por que não, entre nações. Em última análise, ou melhor, em primeira análise, ele se preocupa que os homens estejam em paz com Deus. Então, é muito difícil o homem, as nações e as famílias conseguirem paz se elas não tiverem paz com Deus. Estar em paz com Deus é estar em
comunhão com Deus, é estar em sintonia com Deus e a sua vontade, da sua palavra. Não é aquele que, ok, eu acredito em Deus e deixa Deus para lá e eu para cá. Não, não é isso. Essa paz com Deus é aceitar essa transformação de coração que Jesus quer operar na nossa vida. Por isso, ele veio entre nós e nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho na sequência do nosso estudo. Mas, conforme nós já falamos, a pessoa não consegue, um cidadão qualquer, uma pessoa qualquer neste mundo não consegue ser um pacificador sem estar com o coração limpo. Isso, para o judeu e para nós hoje, é uma perspectiva totalmente nova. É uma nova natureza humana. É o novo nascer em Cristo. Então não é conhecer essas bem-aventuranças e achar elas bonitas. Não é gostar do Salmo 1 ou do Salmo 23 da Bíblia, ou do Salmo 51, ou de um outro trecho da palavra de Deus qualquer, por ele ser bonito. A palavra de Deus é bonita quando ela transforma a vida. A palavra de Deus é maravilhosa e poderosa quando ela transforma a vida. E a primeira vida que essa palavra tem que transformar é a minha. É a minha vida. Você e eu, nós temos que pensar assim. Frequentar essa palavra de Deus para transformar o meu coração, a minha vida, independente do outro. Então, independente do outro ter sido transformado ou não, eu quero que Deus transforme a minha vida, transforme o meu ser, o meu pensar, conforme nós vimos na semana passada, nos limpos de coração. Então, é necessário para ser um pacificador expurgar, tirar de nós toda a questão do eu, do ego, da nossa egocentricidade, né, oriunda do pecado, que nós estamos falando aqui. Então, onde abunda o pecado, onde o pecado está vivenciando, não há paz, né, não há coração limpo. E aí as coisas tendem a ir para o conflito. Então, essa bem-aventurança aqui, limpos de coração, bem-aventurança pacificadora, ela está bem ligada com aquela bem-aventurança dos mansos. Os irmãos e amigos estão lembrados que nós estudamos sobre ela. Mas vamos avançar um pouco mais, de que o pacificador deve estar destituído de um pensamento e atitude defensiva. Olha para você ver. Então, é como se nós assumíssemos diante de determinado conflito uma posição neutra. Vamos entender um pouquinho como é essa questão quando eu assumo uma posição defensiva. Porque a posição defensiva, ela gera conflito. Então o pacificador, ele destitui-se de tudo isso. Então, quando ocorre uma posição defensiva no meu ser, ainda não estou imitando o meu Senhor e o caráter de Cristo. Eu ainda não estou parecido com esse cidadão do céu aqui. Então, nós deixa a sensibilidade própria muito aguçada, muito perturbada, né? Mas, quando eu estou com ela equilibrada, nós não deixamos sentir pela ofensa alheia, tá vendo? Envolvido com a mansidão. Então, a pessoa que está na defensiva, ela se sente ofendida por qualquer coisa que a outra pessoa fala, ofendeu essa pessoa. Mas o manso, o pacificador, não. Ele não se ofende por qualquer coisa, né? A pessoa que está numa posição defensiva, ele se preocupa com os efeitos que passam a ter sobre ela ou o grupo dela. Mas o manso e o pacificador não é assim. A pessoa considera que todas as coisas, sobre o ponto de vista de como afeta, quando as coisas me afetam. Então, quando eu estiver pensando assim, eu estarei ainda longe da mansidão e longe de ser um pacificador. Então, e esse pensamento, imagino todas as pessoas pensando assim, vai gerar conflitos, vai gerar guerras, vai gerar pelejas, e isso não vai ser inevitável, não tem jeito de como evitar, porque todos estão pensando naquela situação como me atinge. Nós vemos isso nos governos, nas famílias, a pessoa ele só pensa, bom, isso aqui eu não aceito porque está me atingindo, o outro também porque está ele, aí vira um conflito.
vira guerras e vira assassinatos e vira coisas horríveis. E isso ia em escala assim, ó, começa dentro de casa e vai para os congressos da vida, para os senados e assim por diante. Nós estamos vendo isso dia após dia. E assim, todos pensando nesse modo egocêntrico, a pessoa vai buscar e acaba gerando conflito. Mas o pacificador, um pacificador, ele tem a nova visão sobre si mesmo e uma nova visão sobre o outro. Sobre si mesmo é porque ele já passou pela experiência da transformação dessas bem-aventuranças. Você está lembrado, né? Humildade de espírito, fome e sede de justiça, choro pelo pecado, né? Mansidão, misericórdia. O pacificador já passou por essa situação, então ele já teve a sua vida transformada. Ele começa a encarar a sua vida de uma outra forma. Assim, o pacificador, ele passa a ter a sua nova natureza que Cristo transformou na sua conversão, no momento que ele aceitou Cristo transformar o seu coração, limpar o seu coração. Então, e aí ele fala assim, eu não tenho outra alternativa. Humildade de espírito, choro, mansidão, fome e sede de justiça, pacificador, misericordioso. E aí eu não tenho outra alternativa, eu tenho que ser assim, porque eu tenho que imitar o meu mestre. Então esse novo homem que já chorou pelas suas verdades e tudo mais das bem-aventuranças. Então, na prática, vamos ver o seguinte. Na prática, o pacificador é aquele que não fala mal a respeito de outras pessoas. Vamos entender isso. O pacificador é a respeito do qual ele não fala mal de outras pessoas. Ele não se mostra ofendido com qualquer problema. Ele não comenta porque as pessoas agem de determinadas formas, porque ele entendeu que ele foi transformado e que o outro às vezes ainda não foi transformado. Então, o pacificador começa a ter misericórdia, tá vendo? Mansidão para com aquele outra pessoa, porque ele sabe que ele precisa de colocar em posição de ajudá-la, em posição de fazer com que ela também seja transformada pelo poder e a graça de Deus. Então, o único objetivo e preocupação central do pacificador é buscar a glória de Deus. O homem foi criado perfeito e o mundo criado para ser um paraíso, né? Mas, ao ver essas disputas, essas coisas horríveis que andam acontecendo no nosso mundo, Deus se entristece, e isso não é para a glória de Deus. Não é para a glória de Deus. O pacificador se dispõe até a humilhar para que a glória de Deus seja manifestada, e até a sofrer para que isso seja concretizado. Então, ele chega ao fim de si mesmo para que Deus seja glorificado na sua vida e na vida daquele do qual ele intercede. Então, ele dispõe nessa causa a suportar tudo para que a paz seja estabelecida. Mas aí nós podemos pensar assim, mas isso é a teoria fácil, e a prática? A prática tem alguns passos simples que a própria palavra de Deus já traz para nós também. Vamos ver alguns para que a gente possa recordar junto com alguns versículos. A pessoa aprende, uma das primeiras coisas que nós devemos ter é que na prática, a pessoa que é uma pessoa pacificadora, que é um pacificador segundo essa bem-aventurança, é que aprende a não falar o que não deve. Veja o que Tiago fala, né? Controlar a língua, Tiago 1:19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando eu não fico brigando pelo meu, o eu ou o nosso, quando eu não fico brigando extremamente por essas coisas, às vezes eu estou brigando por isso, mas isso não está estabelecendo a justiça de Deus, que é a salvação, que é a transformação de vidas. Então, um outro fato importante
é não ficar repetindo informações quando souber que elas podem prejudicar alguém. E olha que isso é uma tentação. Você fica sabendo de alguma coisa, você quer multiplicar, passar para frente. E não devemos ceder às tentações de replicar informações, de fofoca, essas coisas todas. Aquele negócio de sinceridade super sincero, exagerada, sabe? Eu tenho que pôr minha posição, eu tenho que falar, porque isso é verdade. Tá? Às vezes essa sinceridade exagerada, às vezes não vai levar a nada, às vezes não vai levar a ninguém. Não é aquela questão da omissão, não, mas às vezes você ficou sabendo de uma determinada informação que não adianta, não vai agregar, não vai mudar a situação daquele conflito, ele não é a raiz do problema. Temos que tomar cuidado. E por outro lado também, ideias grosseiras, desagradáveis, sabe, infortúnias, essas coisas não merecem ser repetidas. Então nós devemos estar muito atentos sobre isso. Não ceder à tentação do pensamento de expressar o que nós pensamos, necessariamente, para exercer o nosso direito de super sinceridade. Tá? Então, cuidado, porque isso pode ser uma armadilha do diabo para provocar contendas. Então, só de controlar a língua, só de controlar nossos lábios já pode ser um grande passo para estabelecer a paz. Um outro fator importante é encarar toda e qualquer situação à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Diante de situações que provoquem conflito, nós devemos ficar atento e pensar e considerar como essa situação é no contexto do Evangelho da Palavra de Deus, no contexto da Bíblia, no contexto da vontade de Deus. Quais são as implicações disso para na palavra de Deus, da glória de Deus? Não somente se eu e a pessoa estejam envolvidos, mas o que dizer desse conflito sobre a causa de Deus, sobre a causa da igreja, sobre a causa da denominação, da organização eclesiástica. O que dizer sobre pessoas envolvidas, de dentro da igreja, de dentro da família, fora. O que dizer sobre o resultado desse conflito com os que estão de fora do Evangelho, que não conhecem a Deus, estão às vezes querendo se chegar. Então, todo conflito precisa de encarar a perspectiva deles sobre a questão do Evangelho. E um outro ponto que nós devemos estar atentos para tornar esse pacificador da palavra de Jesus para ser essa pessoa bem-aventurada é deixar de lado o nosso comodismo e buscar os meios e métodos para buscar a paz, uma busca ativa da paz. E como isso? O apóstolo Paulo, no Romanos 12, 20 e 21, diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então até aí, nós já vimos, já conhecemos esse versículo. Então, o pacificador não retruca, controla a sua língua, aceita a afronta, pensa em Jesus, que ele aceitou por nós, mas percebe que em tudo isso o diabo está atuando, agindo por meio de uma pessoa. E isso não merece resposta. Antes, com o coração limpo e apaziguado, nós temos compaixão daquela pessoa, nós compadecemos dela. Oramos a Deus para que Deus mude e liberte ela dessas coisas, desse pensamento, ou mostre a nós, com sabedoria, a verdadeira vontade de Deus. Mas às vezes temos que ir um pouco além disso, se o inimigo tiver faminto e necessitado de um infortúnio, você ir além é começar a procurar meios para amenizar esta aflição, para suprir esta necessidade. Nesse sentido, nós nos tornamos positivo e ativo para buscar a paz. Então, pode ocorrer que, para fazer isso, nós nos humilhamos, nós vamos se sentir humilhados para abordar a outra pessoa. Você vai procurar e tudo mais. E às vezes, você e nós temos que tomar essa iniciativa para buscar uma conversa com a pessoa, pedindo desculpa, pedindo perdão, mostrar amigável, que isso não é bom
que não é a vontade de Deus que esse negócio se concretize ou permaneça dessa forma, e fazendo tudo quanto lhe for possível para preservar a paz. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 18 e 19, fala isso também. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha, Jesus assumiu essa posição para nós. Jesus assumiu isso aqui. Quer dizer, ele, para fazer a paz nossa com Deus, ele se humilhou. Ele veio como um homem. Ele se limitou a nossas mesquinharias aqui. Ele, sabe, ele foi humilhado, foi tudo. E um outro ponto nessa questão aqui nós devemos esforçar-nos por difundir a paz, onde quer que nós estejamos. Difundir a paz é difundir a palavra de Deus, difundir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser egoístas e ficar com essas coisas boas da palavra de Deus, com essa salvação maravilhosa, com essa maravilha da palavra de Deus somente para nós. Nós não podemos pensar só em nós mesmos, nós devemos se expor para levar essa palavra às pessoas. Agir de forma ativa, né? E se assim fizermos, pode ter certeza, a nossa atitude, conforme nós falamos no item anterior, pode gerar confiança na pessoa. Ela vê que você realmente está interessado em promover a paz de forma sincera, de forma honesta, sob o ponto de vista do Evangelho, sob o ponto de vista de Deus, e não sob o seu ponto de vista ou o ponto de vista de A ou de B. Isso é maravilhoso. E a pessoa vai se sentir à vontade para abrir o seu coração e mostrar as causas raízes daquilo lá. E aí Deus pode entrar nesse coração e mudar essa vida e transformar e trazer a paz a essa pessoa. E ela também, com paz, se tornar uma pessoa pacificadora dali por diante e aquele conflito ser extinto, né? Então, a partir daí, o Evangelho transforma essas vidas dessas pessoas. O Evangelho transforma essa questão da raiz da paz, a raiz da maldade, a raiz do conflito. É Cristo que transforma. Não somos nós, o nosso argumento humano, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que transforma. E aí as bem-aventuranças, ela vai falar assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Os filhos de Deus, o que é ser chamado filho de Deus? É a bênção dessa bem-aventurança. Você concorda? É a bênção dessa bem-aventurança. Chamado filho de Deus é pertencer. Pertencer a quem? A Deus. Pertencer à família de Deus. Você passa a estar na casa celestial de Deus, mesmo ainda não estando lá definitivamente. Mesmo ainda não estar lá eternamente agora. Mas então, essa bênção de serem chamados filhos de Deus é pertencer. Quando Jesus profere isso aqui, os pacificadores serão chamados filhos. Você, meu amigo, meu irmão, que foi chamado por Cristo, ou que pode atender esse chamado de Cristo, Ele está te chamando para ser filho. Lembra da passagem do filho pródigo? Às vezes nós estamos sendo pródigos hoje, mas Ele nos chama para ser filho. Ele tem toda a vestidura celestial para nos vestir. Ele tem toda a comida celestial para nos alimentar. Ele tem todo o anel real para colocar em nosso dedo. Porque nós estamos com novas vestiduras, porque o Cordeiro, que é Cristo, nos deu essa nova vestidura. Então nós pertencemos a Deus. Somos filhos amados de Deus. Esses filhos amados de Deus é que são os pacificadores. Não há possibilidade de alguém ser pacificador sem ser filho de Deus. As pessoas podem tentar a paz de algumas formas, mas a raiz do conflito, o coração do homem, só Deus, em Jesus Cristo, pode mudar. Então é porque Deus mudou o caráter das pessoas, muda o caráter da pessoa, muda o coração, é o cerne. E o próprio Deus faz isso porque Ele é o Deus da paz. Essa gloriosa declaração, porque Ele faz isso, porque Ele é o Deus da paz. Hebreus 10, 20 e 21 diz isso.
Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Olha esse maravilhoso Deus da paz, que tornou-nos como nosso Senhor e nosso pastor, pelo sangue da eterna aliança. Ele está falando nesse versículo que Ele que vai nos aperfeiçoar. É Ele que vai cumprir em nós a vontade de Deus operando em nosso coração. O homem normal tem condição de fazer isso? Não tem. O homem sem a palavra de Deus, sem conhecer a Deus, sem a atuação do Espírito Santo tem? Não tem. É por isso que é necessário. E Cristo é esse príncipe da paz. Cristo é esse príncipe da paz. Isaías já falava isso, que Ele é o príncipe da paz. Deus é santo, justo e reto, mas ainda assim é o Deus da paz. Veio a ser a nossa paz, se humilhou para nos trazer a paz. Que coisa, meus irmãos e amigos. Jesus se humilhou, Ele é Deus. Ele se fez um de nós. Filipenses 2, 5 até 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumido em forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte da cruz. Para ser um pacificador, nós temos que seguir o exemplo do Mestre. Nós temos que esvaziar de nós mesmos. É dura essa palavra, não é? Ela é difícil. E é mesmo, porque a nossa natureza humana está arraigada de pecado. Mas Cristo quer falar para nós assim, ó, você agora tem uma nova natureza, a minha natureza. Eu sou o Cristo, eu que vou transformar a sua natureza. E quando ele subiu aos céus, antes de subir aos céus, ele prometeu aos seus discípulos, eu vou para o céu, para a casa do Pai, preparar-vos lugar, mas eu não deixarei vocês sós. Eu deixarei com vocês, o Pai enviará o Consolador, o Espírito da verdade que testemunhará de mim, o Espírito Santo que estará convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso, meu amigo, meu irmão? Se você não sabe exatamente essas coisas, pode ter certeza, Deus está querendo operar em você isso. Porque Jesus é esse príncipe da paz. Maravilhosa palavra de Isaías 9,6. Porque o menino se nasceu e se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele fala assim, ele é Pai de eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Jesus hoje está governando, mas Ele não está governando em Brasília. Jesus hoje não está governando no Palácio da Liberdade, em Minas Gerais. Jesus hoje não está liberando em Washington ou lá no Kremlin. Jesus hoje está governando nos corações dos homens que se entregaram a Ele. Porque Ele é o príncipe da paz e quer dar essa paz a nós. Independente de nós darmos conta, não, Ele quer entregar essa paz. E Ele vai nos fazer forte para receber essa paz e para multiplicar essa paz. Então, Ele estabelece a paz, porque Ele é o príncipe da paz. E o governo está sobre Ele. O governo desse mundo, a gente pensa que não está, mas ele está sobre o jugo de Jesus. Esse mundo, como raça humana pecadora, está sob o jugo do maligno, mas Jesus está reinando no coração daqueles que se entregou a Ele. Pense nisso, meu amigo, meu irmão, e deixe Cristo, esse príncipe da paz, transformar o seu coração dentro de toda essa perspectiva dessas bem-aventuranças. É uma revolução que elas trazem no coração do homem. É uma modificação, é um novo nascimento. Efésios capítulo 2, 14, a gente está encerrando. Ele diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, que é o pecado, aboliu na sua carne a lei do mandamento na forma de ordenança,
para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Um novo homem que aceitou o sacrifício de Cristo no meu lugar, perdoou os meus pecados, porque o pecado me separava de Deus. Ele rompeu essa barreira e aí ele trouxe a paz. E em Cristo agora nós também precisamos e devemos ser um pacificador. Mas Ele que é o príncipe, Ele que é o comandante. Nós só podemos fazer paz se estivermos unidos, atrelados a Ele no nosso dia a dia. Então, podemos ser um pacificador? Sim. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Ah, quão difícil é, e é mesmo. Porque às vezes vai envolver humilhação, vai envolver engolir sapo, como diz o velho ditado, vai envolver, fazer de conta que não ouviu a ofensa, vai envolver buscar o ofensor e oferecer a mão, oferecer ajuda. Jesus não apegou no seu direito, não apegou na sua divindade, Jesus não apegou na sua eternidade, Jesus não apegou em si mesmo, Ele se humilhou para trazer a paz para nós. Nós temos que usufruir dessa paz que para nós não custou nada, mas para Cristo custou o sangue e a cruz e a humilhação. E agora Ele quer que nós sigamos o seu exemplo. O modelo, como promover a paz? O Evangelho de Jesus Cristo transforma. O Evangelho de Jesus Cristo traz a paz e mostra a paz. Sigamos o seu exemplo. E nós iremos gozar dessa paz e multiplicar essa paz. E por isso que a palavra aí diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero acreditar que você já se considera um filho de Deus. Se você está ouvindo essas mensagens, ainda não sabe direito o que é ser um filho de Deus, e elas não deixou claro isso talvez para você, entre em contato conosco, que nós podemos te ajudar. Fale conosco, fale com o irmão da nossa igreja, fala comigo, mande avisos nas redes sociais, passa um zap, fala no YouTube, fala no Facebook, de qualquer forma, entre em contato, porque Jesus veio oferecer essa paz, porque Ele diz que essa paz dos pacificadores, nós seremos chamados filhos de Deus. E nós seremos pacificadores porque somos chamados filhos de Deus. Porque os filhos de Deus vão receber as instruções do príncipe da paz, que é Jesus. Que você possa ter entendido essa mensagem. Que você possa sentir o desejo de cada dia mais se tornar um pacificador por saber que é filho de Deus. E como filho, você quer saber quais instruções do seu irmão mais velho, Jesus, e as instruções do Pai, através da palavra de Deus. Tem um preço? Tem um preço. No próximo estudo nosso, nós vamos falar dos bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Depois nós vamos refletir um pouco sobre isso, desse gozo, dessa alegria da bem-aventurança, que às vezes pode ter consequência, ou às vezes não. Mas ainda assim é uma nova bem-aventurança, é uma alegria celestial. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua vontade, e que essa questão de ser um pacificador, fazer um multiplicador da paz, mesmo que percamos alguma coisa nesse mundo, seja o seu desejo, para que tudo isso, a glória de Deus, seja manifestada através da vida das pessoas, e a glória de Deus seja, e do nome de Deus seja honrado e glorificado através de nós e através de todos os filhos de Deus. Que Deus assim abençoe com sua graça e com sua paz. Boa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.